Esse canal que criei para ser exclusivamente educativo e informativo, sem fake news. Peço que vocês opinem no final. E se gostarem, deixem aquela joinha. Uma coisa que está me chamando muita atenção é a quantidade de pessoas que demonstram nenhum conhecimento acerca da situação que estamos vivendo. O pior de tudo são pessoas que possuem estudo, o que não era de se esperar, tal comportamento. Quando eu encontro uma pessoa sem instrução, que não sabe o que é um vírus, uma bactéria, e muitas vezes essas pessoas usam o discurso do fim do mundo, que está escrito na Bíblia. Eu até relevo, mas acho inaceitável pessoas que têm um certo grau de estudos afirmarem que não existe vírus algum, que é uma invenção da grande mídia. Essas pessoas são também as mesmas que acreditam na Terra plana, de que o homem não foi ao espaço, de que as vacinas não funcionam. Eu me recordo quando criança, a grande massa da população tinha apenas o ensino primário, que corresponde hoje aos 5 primeiros anos de estudo e nada mais. Naquela época se falava micróbio e ponto final. Mas parecia que as pessoas eram mais conscientes, respeitavam e entendiam mais as recomendações. Às vezes descumpriam, mas pelas condições precárias em que elas viviam. Hoje, inaceitável pessoas que terminam o ensino médio e terminam até uma faculdade sem saber o que é um micro-organismo. Me desculpem a sinceridade se ofendi alguém. Eu decidi fazer esse vídeo com um informe puramente científico e explicativo. E vou falar especificamente sobre o micro-organismo mais badalado no momento, o vírus. Aqui eu tenho o cara mais famoso atualmente no mundo inteiro. O vírus corona. É devido a essas estruturas em forma de pontas, que mais parece uma coroa, que ele recebeu esse nome. Gente, isso aqui é uma animação. Ele não é desse tamanho. Eu não consigo ver com uma lupa nem com um microscópio comum, como os outros micro-organismos. Repetindo novamente, ele não é visto em microscópio comum. Ele é tão pequeno que somente pode ser visto ao microscópio eletrônico. Acho que talvez esse fato leva muita gente a não crer em sua existência. Bem, vou começar falando dos micro-organismos. Os micro-organismos são seres minúsculos que só podem ser vistos ao microscópio. Alguns são causadores de doenças, alguns até são benéficos ao homem. Temos as bactérias, os protozoários, fungos, vírus. Os vírus são os menores deles. Vamos atentar especificamente ao vírus. Os vírus, como já citei, entre todos esses micro-organismos existentes, ele é o menor de todos. É menor do que as menores células conhecidas. O vírus são micro-organismos que só possuem vida no interior de uma célula. Fora isso, eles se encontram em estado latente. Um cientista chamado Stanley, no ano de 1935, trabalhando com o vírus do mosaico, do fungo, ele observou que em certas situações o vírus era cristalizado. Ele recebeu um Nobel. A partir daí, o grande dilema de sua existência: ele estaria no reino dos seres vivos ou no reino mineral? O
fato é que um vírus não possui nenhuma estrutura que possamos dizer que tenha vida. Podemos dizer que ele adquire a vida à custa de estruturas da célula que ele se apodera. A estrutura de um vírus é apenas de uma molécula de DNA ou RNA, nunca as duas ao mesmo tempo. Em um invólucro que chamamos de cápsula. Uma cápsula, ela é formada por proteína, com isso é também chamada cápsula proteica ou capsídeo. A união desse núcleo com esse capsídeo, nós chamamos de núcleo capsídeo. Alguns vírus possuem também um envelope em toda essa estrutura, com isso são chamados de envelopados. Um exemplo de vírus envelopado é o vírus da AIDS. Bom, resumindo tudo, o vírus são os menores micro-organismos que se conhecem na face da Terra. São menores do que as menores células conhecidas. Eles não possuem metabolismo próprio, ou seja, não ocorre nenhum mesmo processo que a grosso modo chamamos respiratório, de nutrição, produção de energia de uma célula normal. Ou seja, não possui nenhuma organela como os ribossomos, lisossomos, retículo endoplasmático, as mitocôndrias. Esquece tudo isso. Nada disso existe nele. Ou seja, os mínimos elementos básicos que necessita para caracterizar um ser vivo dos menores micro-organismos existentes na natureza. E imagine você ter um automóvel que não tenha tanque de gasolina, não tenha injeção eletrônica, não tenha motor, não tenha câmbio. Mas para esse carro se movimentar, ele precisa ser puxado por um outro carro. Ou seja, ele vai se movimentar como um carro pelo fato de usar todo o mecanismo de um outro carro. E eles dependem de todo o maquinário de uma célula para ter vida, para viver. Então eles necessariamente necessitam de uma célula, seja ela do reino vegetal, como uma planta, ou do reino animal, como o ser humano. Ou seja, até mesmo seres tão pequenos como ele, que são as bactérias. Os vírus, ao se apoderarem de uma célula, ele acaba bagunçando toda a vida normal dessa célula, fazendo com que surjam as enfermidades. Alguns provocam até tumores com essas células. E qual a finalidade do vírus penetrar em uma célula? A finalidade é a perpetuação da espécie, ou seja, a sua reprodução. Com isso, vão formar novos vírus que vão infectar mais células. Os vírus sofrem mutação, ou seja, nessa brincadeira toda, ocorre alguma modificação na sua replicação, na sua estrutura genética. A finalidade de uma mutação é uma maneira de sobrevivência da espécie, de adaptação ao meio. A finalidade da existência do capsídeo no vírus é a proteção do material genético viral. Ela pode ser formada por um tipo de proteína ou de diversas proteínas diferentes. O formato como essas proteínas, que são moléculas que se agrupam, criam uma morfologia que poderá classificar como um icosaédrico. Um icosaédrico é uma figura geométrica, né? Ou um helicoidal. Lembra uma estrutura de uma escada em caracol, né? Helicoidal. E ambas essas estruturas, elas poderão ser envelopadas ou não. O envelope viral, ele tem origem nas células que os vírus se apoderam. Ou seja, é roubado do interior dessas células. São pedaços de organelas do interior das células. São constituídas de glicoproteínas.
As glicoproteínas são moléculas de proteínas que têm um ou mais açúcares ligados a ela. Agora vamos entender um pouco sobre a multiplicação viral. Ela segue o caminho da natureza. DNA, transcrição, RNA, tradução, proteína. Mas há um grupo de vírus que quebra esse paradigma, fazendo um processo reverso. Ou seja, RNA viral, transcrição DNA, transcrição RNA, tradução reversa, proteína. O vírus da hepatite B é mais malandro, digamos assim. Ele não é constituído de RNA, e sim de DNA. E faz uma malandragem maior ainda. Se transforma em RNA e faz essa atrapalhada toda para sair do flagrante. E ele não faz isso sozinho, não. Tem um cúmplice nisso. Essa loucura é realizada devido a uma enzima chamada transcriptase reversa. As doenças mais conhecidas pela população causadas por vírus, né? Nós temos aí a cachumba, a hepatite, a febre amarela, a catapora, a rubéola, o sarampo, a poliomielite, herpes, assim por diante. Os vírus recebem nomes científicos para que eles possam ser identificados. Assim temos como as pessoas são identificadas por João, José, Maria, mas apenas João, José, Maria, não identifica totalmente ninguém, né? Então é necessário mais dados. Assim também ocorre com os vírus. Existe todo um processo para a sua nomenclatura. Então existe um comitê internacional para taxonomia viral, o ICTV. Basicamente, o esquema básico é seguir a sequência de ordem, família, subfamília, espécie, cepa. Os parâmetros utilizados são o tipo ácido nucleico, aspectos morfológicos, as propriedades físico-químicas, etc. Como falei no início, o coronavírus tem esse nome devido ao formato dessas estruturas que se assemelham a uma coroa. Por favor, levem a sério o que dizem as autoridades, porque o vírus ele existe e ele é real. E essa doença é uma doença nova, não é um resfriado como dizem. Covid-19. Se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal, opine. Se tiver alguma coisa que eu tenha dito por incompleto ou que vocês não tenham entendido direito ou que não seja tão correto como eu achei ser, por favor, opinem, escrevam, ok? Obrigado.